Em um mundo cheio de animais antropomórficos e seres humanos, um detetive super atrapalhado tenta conseguir a aprovação de sua família disfuncional e, ao mesmo tempo, tenta resolver os casos mais inusitados com a ajuda de seu fiel escudeiro suíno. Não bastasse tudo isso, ainda contamos com uma história realmente interessante sobre a versão brasileira. Desta vez estou falando de Duckman. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brainstormeando. Meu nome é Everton e hoje eu vou falar dessa animação que não é tão conhecida por aqui, mas que merece atenção. Inscrevam-se, deixem comentários, pois grande parte das pessoas que assistem aos vídeos esquecem de se inscrever no canal e isso impede que o vídeo seja divulgado para mais pessoas. Duckman é uma animação americana baseada nos trabalhos do ilustrador Everett Peck, que foi lançado em 1994. Duckman conta a história de Eric Tiberius Duckman, ou simplesmente Duckman, um detetive nada profissional que busca a aprovação de sua família disfuncional sem muito sucesso. Duckman vive com a irmã de sua falecida esposa e seus 3 filhos, sendo 2 deles gêmeos siameses. Também não podemos nos esquecer da sogra de Duckman, que só se comunica através da flatulência. Duckman apareceu pela primeira vez em 1988 na revista Dark Horse Presents 22, que reunia histórias curtas de vários personagens, e Duckman foi um desses. Mais tarde, em 1990, ele recebeu uma revista própria. Duckman foi encomendada pelo canal norte-americano USA Network e ficou a cargo do estúdio Classic Tube. Deste modo vocês notarão alguma semelhança entre os designs de personagens humanos de Duckman e os personagens de outro desenho desse estúdio, Rugrats, ou Anjinhos como ficou conhecido por aqui. Esse estúdio também ficou famoso por ter feito as 3 primeiras temporadas de Simpsons. E por falar em Simpsons, no episódio Haunted Society Plumbers, Homer Simpson faz uma aparição, que inclusive conta com seu ator de voz original, Dan Castellaneta. Mas já adianto que nosso saudoso Valdir Santana não participou da dublagem brasileira, assim como nenhum outro dublador conhecido. Mas eu já volto nessa parte da dublagem brasileira. What the hell are you staring at? Vamos falar sobre um certo pioneirismo de Duckman. Em seu escritório, ele é auxiliado por seus secretários Uranus e Fluffy, que são irritantemente gentis e otimistas. Um detalhe sobre Uranus e Fluffy é que em todos os episódios em que eles aparecem, eles morrem violentamente e depois aparecem vivos em outros episódios como se nada tivesse acontecido. Esse é o tipo de coisa que acontece até hoje em South Park com o personagem Kenny, mas lembre-se que Duckman fez isso primeiro. Falando em USA Network, esse canal também é responsável por algumas coisas de gosto bem questionável, como as adaptações americanas para as animações de jogos de luta como Street Fighter, Mortal Kombat e Darkstalkers. Vamos a alguns destaques do elenco de voz original de Duckman. Quem interpreta o protagonista do desenho é o ator e comediante norte-americano Jason Alexander, famoso por interpretar George Costanza em Seinfeld. Nothing for you! E o melhor amigo de Jack Black, Maurício, no maravilhoso Amor é Cego. Ela é ou não é um doce? Ela é a confeitaria inteira. Eu te disse, cara! Você disse sim, eu não estava preparado. Aliás, desde os primeiros dias de produção, os criadores da série já tinham Jason Alexander em mente para interpretar o protagonista. O filho mais velho de Duckman, Ajax, é interpretado pelo guitarrista e ator ocasional Dweezil Zappa, ninguém mais ninguém menos que o filho de Frank Zappa. Inclusive, Dweezil forneceu as músicas de seu pai que podem ser ouvidas em alguns episódios da primeira temporada. Outro destaque vai para o King Chicken, ou Galo Rei, o desafeto de Duckman, que foi interpretado pelo ator Tim Curry, famoso por filmes como Rocky Horror Picture Show e It. Agora sim, a dublagem de Duckman. Se a maioria das pessoas que gostam de dublagem tentar ouvir a dublagem de Duckman nos poucos episódios disponíveis na internet, vai notar que não existem vozes conhecidas. Mas por quê?
Um dos motivos pelos quais não existem nomes conhecidos no elenco de Duckman é o fato de sua dublagem ter sido gravada fora do Brasil. O que me chamou a atenção para Duckman foi o fato de não existirem vozes conhecidas e principalmente a presença de sotaque nordestino. Quando digo sotaque nordestino, não me refiro a nenhuma cidade específica, mas claramente identifica-se que não é das outras regiões. Isso não é inédito na dublagem, mas não é comum ver de maneira explícita. O caso mais famoso que temos é o Salsicha dos desenhos do Scooby-Doo. O ator Mário Monjardim fez algo como um mix da prosódia nordestina, só que com um leve R retroflexo. Ei, Scooby, eu guardei uma fatia de pizza pra você. Ô, diabo, o homem não tá com fome? Ainda bem que sobra pra mim, porque eu tô com a fome dos cães. Já em Duckman, é escancarado, como vocês podem notar. Muito obrigada, obrigadíssima. Eu sou Maria Milagres e sejam bem-vindos à televisão da Fé Milagrosa. Nós fomos número 1 no Ibope da semana passada de novo. Especialmente para aquele grupo que vocês já conhecem. Muito bem, olhe quantos devotos eu tenho comigo hoje. Você tem um milagre para compartilhar com a gente hoje, seu moço? Vamos a uma curiosidade. Quando a dublagem estava ainda na fase de escolha de atores que pudessem interpretar o protagonista, nomes como Luiz Fernando Guimarães e Pedro Cardoso foram cogitados para interpretarem Duckman. Até onde se sabe, Luiz Fernando teria recusado pelo fato de que as gravações da dublagem teriam de ser feitas nos Estados Unidos, o que para Luiz Fernando não era interessante na época. Quanto a Pedro Cardoso, não se sabe se o convite foi realmente feito ou mesmo o motivo da recusa. E pensar que poderíamos ter Rui ou Agostinho Carrara na pele de Duckman. Tem nesse feriado você não beba na hora de dirigir, hein? Eu prefiro morrer dormindo como meu avô do que gritando desesperadamente como os passageiros do ônibus que ele dirigia. Então, como não foi possível essa escalação, a produção optou por um elenco de pessoas que moravam legalmente nos Estados Unidos na época. Mas é claro que não foi uma escolha aleatória. Precisavam ser pessoas que tivessem intimidade com o microfone. Desta forma foram escolhidos Zé Luiz para interpretar Duckman. Mas aí você me pergunta, que Zé Luiz? Nos metais, nos heavy metais, Zé Luiz. Palmas pra ele. Vamos lá. Esse Zé Luiz é o José Luiz Senieri Oliveira. Zé Luiz não é conhecido pela dublagem, mas sim por seu imenso talento musical. Ele é um excelente músico e produtor musical que tocou com nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Cazuza, Barão Vermelho, Bebel Gilberto e muitos outros. Ele também é responsável por várias trilhas sonoras de filmes, e só para citar uma, ele participou da trilha sonora do filme Rio, da Disney. Ele também fez algumas participações no cinema nacional, como no filme de Luiz Rosenberg Filho, Crônica de um Industrial, de 1978. Em 1987, Zé Luiz participou da produção do filme Um Trem para as Estrelas, em que compôs e interpretou todas as músicas de saxofone que o personagem de Guilherme Fontes toca durante o filme. Segundo o diretor de dublagem Reinaldo Almenar, tive a ideia de colocar o Zé Luiz para fazer a voz de Duckman quando começamos a trabalhar na adaptação. A gente criava uma fala e ele fazia a voz na brincadeira, e eu fui gostando. Ele conseguiu fazer um pato bem carioca, meio malandro, ficou bem legal. Mas Zé Luiz não era o único músico envolvido. Tinha outro carioca, seu nome era Itaiguara Brandão, músico que estava morando nos Estados Unidos na época e acabou por participar da produção. Ele dublou os gêmeos siameses filhos de Duckman, Charlie e Mambo. Ele também chegou a fazer a voz de vários personagens na série, na sua maioria vilões devido à versatilidade de sua voz. Itaiguara é outro excelente músico e multi-instrumentista que já tocou com Ivan Lins e Toquinho. Mônica Rogozinski interpretou Berenice, a irmã de sua falecida esposa que mora com Duckman e seus filhos. Mônica é uma premiadíssima produtora de TV que reside na Filadélfia. Angélica Vieira interpretou Beverly, a outra irmã da esposa de Duckman que ninguém sabia da existência, sendo agora trigêmeas. Angélica Vieira é jornalista e foi produtora por muito tempo do programa Manhattan Connection. Inclusive, Angélica é esposa de Zé Luiz. O gaúcho Nante Las Casas interpreta um dos personagens mais importantes, que é o parceiro de Duckman, Cornfed, e seu filho mais velho, Ajax. Nante é designer gráfico e professor universitário aposentado atualmente pela UNB. Nante também teve participação na tipografia dos episódios em português.
Apesar de serem todos muito bem sucedidos em suas carreiras, é interessante que o destino tenha feito essas pessoas participarem de um projeto tão interessante. Claro que não é muito incomum dubladores terem outras profissões, como é o caso do dublador Marco Antônio, famoso por dublar Johnny Depp, que nas horas vagas é médico. É que nesse caso nenhum deles ganhava vida como dublador. Estavam nos Estados Unidos por outros motivos e acabaram por dar sua colaboração para a dublagem brasileira. Sobre a adaptação, nós tentamos traduzir e adaptar o humor norte-americano para a realidade brasileira, diz Almenar. Isso pode ser visto em vários episódios com referências a Chico Anísio e muito mais. Você poderia ter lido antes de ter apagado. Dá pra botar de volta? Desculpe, mas eu estou ocupadíssimo. Eu prometi ao São Cristóvão o Campeonato Brasileiro. Mais 5 minutos e teremos a fórmula para colocar todos os nutrientes necessários para uma criança no tadinho de caixinha. Mas isso significaria perder o nosso show. Duckman é sim uma série muito engraçada, mas ainda assim é um produto de seu tempo e não deve ser analisado fora desse contexto. Ela estava à frente de seu tempo e fez muitas coisas que séries como South Park e BoJack Horseman ainda fazem. É preciso lembrar que houve várias trocas de elenco ao longo da dublagem, e muitos dos nomes dos envolvidos se perderam no limbo da internet. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu tenha despertado interesse para esse desenho. Por enquanto é só, e até a próxima!